No outono de 2023, uma menina foi ao parque com seus pais para andar de bicicleta, mas ela nunca retornou. Seus parentes chamaram a polícia, desencadeando uma busca extensiva. Logo eles se depararam com uma pista chocante que mudou o rumo da investigação. Eventualmente, os detetives desvendaram a verdade e foi realmente inesperado. Charlotte Sena nasceu em 4 de setembro de 2014 na pequena cidade americana de Greenfield, em Nova York. Crescendo em uma família grande e amorosa, ela estava no meio de 3 irmãs. Charlotte era uma criança animada e alegre, gostava de brincar com amigos, passar tempo com suas irmãs e fazer passeios na natureza com seus pais. Greenfield, com uma população de pouco mais de 5.000 habitantes, era cercada por florestas, lagos e parques, tornando-se um refúgio perfeito para a família de Charlotte. Em 30 de setembro de 2023, quando Charlotte tinha 9 anos, seus pais junto com alguns amigos decidiram visitar um parque nacional a cerca de 17 quilômetros de sua casa. Charlotte estava ansiosa por essa viagem, planejando ir com seus amigos e levando suas bicicletas para um passeio pelo parque. Ao chegarem, os pais montaram um acampamento e logo as crianças partiram de bicicleta. O parque tinha trilhas circulares especialmente projetadas, uma das quais estava localizada perto de seu acampamento. Charlotte e seus amigos escolheram aquela trilha para o passeio. Eles partiram por volta das 18h15, visando retornar ao acampamento antes do anoitecer. Depois de algumas voltas, os amigos de Charlotte queriam voltar, mas ela decidiu dar mais uma volta. Seus amigos voltaram para o acampamento e Charlotte seguiu na direção oposta em sua bicicleta. Algum tempo depois, seus pais começaram a se preocupar, pois Charlotte já deveria ter voltado. Uma única volta naquela trilha não levava mais do que 10 minutos, mesmo que você estivesse pedalando devagar. No entanto, Charlotte ainda não havia retornado, e os adultos saíram à sua procura. Eles caminharam ao longo da trilha circular e, por volta das 18h45, fizeram uma descoberta angustiante. A bicicleta de Charlotte estava abandonada ao lado da trilha, mas a menina não estava em lugar nenhum. Os pais imediatamente temeram o pior cenário, que alguém tinha abduzido sua filha. Não havia razões lógicas para a menina deixar sua bicicleta no meio do caminho e sair andando. Por um breve momento, consideraram que poderia haver problemas com a bicicleta, mas ficou evidente que não era o caso. As rodas estavam intactas e a corrente estava em condições de funcionamento. Temendo o pior, seus pais decidiram chamar a polícia. Os policiais chegaram ao local aproximadamente 15 minutos depois e imediatamente começaram a procurar por Charlotte. A visão de sua bicicleta abandonada os levou a uma conclusão desanimadora: ela provavelmente havia sido abduzida. Ainda assim, eles não puderam descartar a possibilidade de que ela pudesse estar perdida na floresta, então iniciaram uma busca. A polícia vasculhou o parque inteiro e o fechou para os visitantes. Eles verificaram os veículos e acampamentos de todos antes de deixá-los ir. Algumas pessoas queriam ficar e ajudar na busca, mas sem organização adequada, isso só complicava o trabalho da polícia. Eles vasculharam cada centímetro da floresta. Inicialmente, os policiais se concentraram na área ao longo da trilha circular em que Charlotte estava andando, mas não encontraram pistas. Eles então expandiram a busca para cobrir o parque inteiro. No entanto, isso se mostrou bastante desafiador, pois o parque se estendia por cerca de 15 km². A polícia buscou a ajuda dos guardas florestais, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Estadual para cobrir a área extensa. O FBI também se juntou à investigação, concentrando-se em identificar um possível sequestrador. Eles tentaram obter imagens das câmeras de vigilância de todas as câmeras próximas ao parque e ao longo das estradas vizinhas. Acreditavam que, se Charlotte realmente tivesse sido sequestrada, o perpetrador deveria tê-la levado de carro. Os agentes do FBI também solicitaram informações do serviço do parque sobre todos os visitantes, já que todos tinham que se registrar e pagar para entrar no parque. Suas informações pessoais estavam armazenadas no banco de dados. No entanto, examinar isso levava tempo, devido ao considerável fluxo de pessoas no parque naquele dia. Eles também obtiveram dados dos provedores de celular sobre a localização de todos os telefones presentes no parque quando Charlotte desapareceu, considerando a possibilidade de que o sequestrador possa ter entrado no parque sem se registrar. Os agentes do FBI visaram combinar os dados dos visitantes do parque com as localizações dos telefones celulares, potencialmente identificando um suspeito. No entanto, reunir todos esses dados era uma tarefa demorada. Isso também envolvia o rastreamento aproximado da localização do telefone via torres de celular, e não um rastreamento GPS preciso.
A busca continuou até tarde da noite, sem produzir resultados. Na manhã seguinte, os policiais voltaram ao parque e a equipe de busca cresceu. No total, mais de 400 pessoas participaram da busca pela menina desaparecida. A polícia também apelou ao público através da mídia, instando as pessoas a compartilharem qualquer informação relacionada ao desaparecimento de Charlotte. O caso rapidamente ganhou atenção generalizada, com a governadora do estado abordando a questão em uma coletiva de imprensa dedicada e demonstrando apoio à família. Naquela mesma manhã, a polícia ativou o sistema de alerta mar, permitindo-lhes notificar rapidamente os residentes sobre o desaparecimento da criança. Eles não o tinham usado no primeiro dia para garantir que Charlotte não estivesse simplesmente perdida no parque. Agora, era quase certo que ela tinha sido vítima de sequestro. Infelizmente, as buscas mais uma vez não produziram resultados, e as tentativas do FBI de identificar o sequestrador foram inúteis. À noite, a polícia começou a perceber que encontrar Charlotte viva estava se tornando cada vez mais improvável. As primeiras horas cruciais após o sequestro de uma criança são vitais e, dentro desse período, há uma alta chance de encontrá-las com vida. No entanto, à medida que a busca por Charlotte ultrapassava essa janela crítica, a probabilidade estatística de um desfecho positivo diminuía significativamente. No entanto, tanto a polícia quanto os pais de Charlotte não estavam prontos para desistir. No terceiro dia, eles voltaram ao parque para continuar seus esforços. Enquanto isso, por volta das 4h20 da manhã, um homem se aproximou da casa da família de Charlotte em um carro. Ele foi até a caixa de correio, deixou uma carta e rapidamente partiu. Um policial estava observando a casa de longe, mas não se aproximou do homem, pensando que ele poderia ser um conhecido da família, expressando apoio aos pais de Charlotte. Ao longo desses dias, várias pessoas haviam visitado a casa, deixando cartas e comida. Mas apesar da hesitação inicial do policial, ele achou o homem suspeito e decidiu verificar a caixa de correio. Dentro dela havia uma nota que instantaneamente mudou o rumo da investigação. Era uma carta escrita pelo sequestrador, declarando que ele estava mantendo Charlotte e estava disposto a libertá-la em troca de $50 mil. A nota foi imediatamente enviada ao laboratório, onde especialistas começaram urgentemente sua análise. Logo, eles descobriram várias impressões digitais e as compararam com os bancos de dados, mas não encontraram correspondências. Por volta das 14h30, fizeram a segunda tentativa, e houve um avanço. A impressão digital correspondia a um homem de 47 anos chamado Craig Nelson Ross Jr. Ele estava no banco de dados do estado de Nova York desde 1999, após sua prisão por dirigir bêbado. Ross morava a apenas alguns quilômetros da casa da família de Charlotte, e a polícia foi rapidamente até lá. No entanto, encontraram um problema. A casa no endereço havia sido recentemente tomada devido à incapacidade do homem de pagar impostos sobre a propriedade por anos. Pesquisando informações sobre Ross, a polícia rapidamente descobriu que ele morava em um trailer na propriedade de sua mãe. A casa da mulher ficava a 14 quilômetros de Greenfield, e a polícia obteve rapidamente um mandado e enviou mais de 30 policiais para o local, com um helicóptero os cobrindo do ar. Eles cercaram o trailer, entraram usando granadas de luz e prenderam Ross. O homem tentou resistir, mas foi rapidamente detido. Inicialmente, não havia sinal da menina, levando os policiais a acreditarem que ela poderia não estar lá. Eles vasculharam minuciosamente o trailer inteiro e olharam dentro de um armário trancado, debaixo de um monte de panos, encontraram Charlotte. Ela estava viva e imediatamente correu para seus socorristas. Ela foi prontamente levada ao hospital para exame, onde os médicos confirmaram que não havia ameaça à sua vida. Os membros da família foram imediatamente levados ao hospital, onde se reuniram com Charlotte, e logo ela foi levada para casa. Seus pais, juntamente com centenas de pessoas que participaram da busca, estavam radiantes. Vale mencionar que apenas 10 minutos antes de sua libertação, a mãe de Charlotte compartilhou uma estranha premonição. Naquele momento, ela estava no parque, onde as buscas ativas estavam em andamento. Ela expressou um forte pressentimento de que sua filha voltaria para casa naquele dia, e 10 minutos depois, a polícia informou sobre o resgate de Charlotte. Enquanto isso, os detetives prenderam Ross sem fiança e o levaram para interrogatório. Dado o fato de que este caso ainda está em andamento, a polícia não divulgou detalhes do interrogatório. No entanto, parece que ele não admitiu culpa, então o caso será encaminhado ao tribunal. Mas algumas informações sobre esse suspeito e seus motivos já são conhecidas. A ex-namorada de Ross disse aos jornalistas que, em 2017, ela obteve uma ordem de restrição contra ele.
Naquela época, ela morava com ele, seu filho de 12 anos e sua filha de 4 anos na casa de sua mãe. Durante uma discussão, ele a atacou e tentou estrangulá-la, levando-a a denunciar o incidente à polícia. Segundo a mulher, Ross pode ter planejado o sequestro por meses. Ela revelou que, ao longo de sua vida, ele nunca quis trabalhar, sempre buscando maneiras de viver às custas de outros, principalmente de sua mãe. Jogando com a empatia dela, alegando sofrer de uma doença grave, ela concordou em apoiá-lo. A ex-namorada de Ross acredita que ele inicialmente mirou a família de Charlotte por um motivo específico. Apesar dos pais da menina serem de classe média comum, seu falecido avô tinha uma riqueza considerável. Em 1998, ele escorregou e sofreu uma lesão grave, posteriormente processando a cidade e recebendo mais de 2 milhões de dólares em indenização. Mesmo depois de mais de 20 anos, muitos moradores de Greenfield ainda se lembravam dessa história. A ex-namorada afirmou que Ross estava ciente desse pagamento e provavelmente decidiu lucrar com o sequestro. Considerando que Charlotte foi sequestrada do parque quando ficou desacompanhada por apenas alguns minutos, Ross deve ter estado observando ela. Segundo sua ex-namorada, ele poderia ter observado a família por um longo tempo, estudando sua rotina e esperando pelo momento certo. Havia outro fato indicando que o crime foi premeditado. Segundo sua ex-namorada, vários meses antes do incidente, ele cobriu seu trailer com uma lona, algo que ele nunca havia feito antes. Considerando que ele manteve Charlotte lá, isso poderia indicar uma preparação cuidadosa. Os vizinhos de Ross também compartilharam observações preocupantes. Uma mulher contou um incidente passado em que Ross tentou levar seu filho de 10 anos para algum lugar e ela teve que intervir. Outro vizinho afirmou que sua família sempre foi problemática. E Ross, desde sua juventude, regularmente ia aos vizinhos pedindo comida. Mais tarde, a polícia descobriu detalhes adicionais sobre o histórico criminal de Ross. Um ano antes do ataque à sua namorada, ele foi preso por perseguição, mas não enfrentou consequências sérias. Apenas um mês antes do sequestro de Charlotte, ele foi suspeito de agredir sexualmente um parente menor de idade, mas o caso foi encerrado por algum motivo. Repórteres também conversaram com seu filho, que era adulto naquela época. Ele expressou ódio pelo pai, desejando que ele morresse na prisão, mas não compartilhou nenhum detalhe específico. Cerca de um mês após a prisão de Ross, a polícia fez um anúncio desanimador. Além do sequestro, ele enfrentou acusações de agressão sexual a Charlotte. Aparentemente, durante o tempo em que Ross manteve a menina em seu trailer, ele conseguiu cometer algumas ações horríveis. Mas a polícia ainda não divulgou nenhum detalhe. Sabe-se apenas que Ross recusou-se a admitir a culpa em relação às acusações de agressão sexual e planeja se defender em tribunal. Considerando o fato de que a menina sequestrada foi encontrada em seu trailer, ele provavelmente não tem chances de evitar a prisão. Além da impressão digital na nota de resgate, os investigadores também encontraram evidências indiretas confirmando seu envolvimento. Analisando os dados de localização de todos os telefones no parque no momento do sequestro, eles descobriram que o smartphone de Ross era um deles. Portanto, praticamente não há dúvidas de que o homem irá para a prisão. No entanto, enquanto os preparativos para o julgamento estão em andamento, os detetives também estão explorando a possível conexão de Ross com outros 2 casos não resolvidos. Em agosto de 2003, Jennifer Ramon, de 18 anos, estava vendendo revistas na cidade de Milton. Depois do turno, ela deveria encontrar-se com colegas, mas nunca apareceu no local designado. 6 anos depois, seus restos foram encontrados perto de um lago a 11 metros da cidade. Vale mencionar que ela desapareceu a apenas algumas centenas de metros da casa onde Ross morava na época. 2 anos depois, Christina White, de 19 anos, deixou um parque de trailers a 6 quilômetros de distância de Milton e desapareceu. 1 ano depois, seus restos foram encontrados, mas o caso permaneceu sem solução. Quanto a Ross, ele morava no mesmo parque de trailers na época. Agora, a polícia está considerando seu possível envolvimento nesses assassinatos, mas atualmente não possuem evidências. Quanto ao julgamento do caso de Charlotte, está marcado para começar em abril de 2024. Apesar da presença de evidências inegáveis de sua culpa, não se pode descartar que Ross possa ser oferecido um acordo judicial. Caso continue a negar a culpa, Charlotte provavelmente terá que testemunhar no tribunal, detalhando o que ele fez com ela. Para poupar ela de tal experiência traumática, um acordo judicial pode ser uma opção. Agora, tudo o que podemos fazer é aguardar o julgamento e esperar que a justiça prevaleça.